pessoal, eu sou Daniel Matos, eu trabalho para a Secretaria de Cultura de Barueri e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com percussão corporal. É, é um assunto muito importante para a educação somática, a percepção do corpo. Então, o que eu vou propor hoje para vocês, na verdade, é assim: a gente vai fazer um passeio pela estrutura óssea, né, e eu vou convidá-los a desenvolver uma espécie de percepção de vocês sobre si mesmos. Então, eu vou tentar não dizer vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, ou é para acontecer isso ou é para acontecer aquilo, porque se trata de percepção corporal, que é uma outra coisa muito importante da educação somática, né? A gente trabalha com processos de atenção, então esse trabalho também está muito mergulhado no assunto presença, e a gente vai trabalhar muito com a percepção das sensações a partir das ações que a gente dirige ao nosso próprio corpo. Eu tenho aqui do meu lado um esqueleto, né? Eu queria que vocês olhassem um pouquinho, né? É muito interessante a gente observar que são muitos ossos no corpo, né? A gente tem aproximadamente 206 ossos no corpo, e eles têm vários formatos, eles têm densidades diferentes, formas diferentes, eles têm funções diferentes no próprio corpo. Os ossos são muito importantes para a organização do movimento. E uma coisa que eu gostaria que vocês observassem é que partes dessa estrutura óssea estão mais próximas da pele. Então tem regiões do corpo em que os ossos estão mais expostos e tem regiões do corpo que eles estão mais cobertos por músculos, por tecidos, né, por tecidos moles. Então, se a gente toca a coxa, a gente tem uma organização muscular muito forte, muito grande em torno do fêmur. Então a gente tem bastante musculatura em torno do fêmur. Ao mesmo tempo, se você toca, por exemplo, a sua testa, você vai perceber que esses ossos estão mais expostos. Então a gente vai olhar um pouquinho essas regiões, né? Então a gente tem crânio, região cervical, caixa torácica, ombros, que é formado por clavícula e escápula, membros superiores, húmero, rádio ulna, punhos com os ossinhos do carpo, mãos, né, dedos das mãos. Então a gente tem o metacarpo e as falanges. Depois a gente tem a caixa torácica, com as costelas e o externo. A gente tem a coluna vertebral. A gente tem a bacia com seus ossos do quadril, né, os íleos, os isquios, o sacro, né, o sacro que está aqui atrás, olha, e o pubis, os fêmures, patelas, tíbias e fíbulas, e os pés com tarso, metatarso e artelhos, né, que são os dedos dos pés. Então, assim, na verdade, eu nomeei mais ou menos as partes todas do esqueleto, só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando quando a gente vai percutir o corpo e quando a gente vai tocar. Então, assim, uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que a gente vai usar um material que é um bastão, que pode ser um bambu fino, leve, né? Esse aqui tem mais ou menos 60 centímetros e deve ter 1,5 de diâmetro, mais ou menos, né? E a gente vai ou então, se você não tiver um bambu, você pode usar uma colher de pau dessas de cozinha. Tá? Então, eu vou pedir para você deixar esses materiais de lado por enquanto. Você vai estar sentado no seu banquinho e vou pedir que você se espreguice. Né? E como a gente vai trabalhar com percepção do corpo, eu vou pedir já que imediatamente você tente observar como é que você está se espreguiçando. Né? Se você mobiliza várias partes do seu corpo, se você não mobiliza, né? Se você se espreguiça sempre igual. Eu vou sugerir que você comece a investigar em você mesmo quais são as suas possibilidades de se espreguiçar. Você pode estender suas pernas. Então, nós vamos fazer, são duas coisas. Ao mesmo tempo é uma exploração
de movimento nesse espreguiçar, né, tentando descobrir novas formas de espreguiçar e também tentando perceber quais são os movimentos que você faz habitualmente, que você se mantém fazendo habitualmente, né, como é que você... Né, e para ver se a gente consegue ir criando uma conversa entre esses movimentos que você faz cotidianamente e novos movimentos que você pode descobrir nesse espreguiçamento. Você pode bocejar. Bem, né? Tendo se espreguiçado, você vai procurar se acomodar no seu banco direitinho. Né? Procura apoiar bem os seus pés, estar bem sentado nos seus isquios. Né? A gente vai brincar primeiro, a gente vai tentar tocar um pouco as partes do corpo, tentando identificar um pouco essas regiões onde os ossos estão mais à mostra. Então eu vou começar tocando meu crânio. Né? Vou observar um pouco a consistência dos tecidos, né? Onde é que tem mais musculatura, onde é que os ossos estão mais à mostra, se eu consigo perceber a forma dos ossos. Né? É uma espécie de mapeamento, assim, de identificação, sem nenhuma... Procurem, sem nenhuma regra muito rígida para isso. Você vai simplesmente, a partir da sua curiosidade, você vai tentar localizar esses ossos. Né? Então, por exemplo, eu venho com a minha mão esquerda aqui no meu ombro direito, eu vou tentar localizar clavícula, escápula. Né? Eu vou vendo aqui onde é que se eu consigo localizar a minha escápula atrás, que é a asinha. Né? Eu vou tocar o meu úmero, né? O meu braço, na verdade, né? Entendendo que eu tenho o úmero, né? Como osso do braço. Depois eu vou tocar a radiúna. Né? Eu vou tocar um pouquinho, né? Vou tentar observar um pouco a minha mão direita. Esse toque vai ser um toque breve, é um toque eu vou apenas fazer um mapeamento mesmo, uma localização. Né? Então fiz isso desse lado, eu posso dar um tempinho, observar, né, tudo que foi tocado, né, o crânio e esse lado desse ombro direito. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Né? Ó, eu vou tocar, como eu tenho dois lados, agora eu vou tocar com a mão direita o meu ombro esquerdo, eu vou pegar minha clavícula, minha escápula, eu estou um pouco, né, atento a tocar os meus ossos, úmero, radiúna. A gente vai vendo o que está mais exposto, o que está menos exposto, sem nenhuma exigência. Não precisa fazer massagem, você simplesmente toca e observa o que você percebe dos seus ossos e quais ossos você percebe. Mais amostra, menos amostra, mais no fundo, menos no fundo, mais debaixo de musculatura. E ó, você pode começar a tocar a sua caixa torácica, né? Esse osso aqui da frente que é o externo, frente da caixa torácica, tocando as costelas. Veja onde é que se alcança nas costelas de um lado, as costelas do outro, se tem muito tecido cobrindo as costelas, se tem mais musculatura no dorso do que na frente, se tem, né, quais são as porções de pele que você percebe, mas vai de olho na estrutura óssea, toca um pouco a sua coluna lombar atrás, que está bem no meio, né? Eu posso até virar um pouquinho aqui o esqueleto, pra vocês darem uma olhada, né? Quando a gente toca atrás aqui, a gente está tocando essa região aqui, né? Olha só, essa região aqui. Então eu vou tocar a minha região lombar, e depois eu vou tocar a minha bacia, pode tocar dos dois lados, né? Presta um pouco de atenção aí nos íleos, né? Como eu tinha nomeado antes, são esses ossos aqui. Então você procura localizar em você os íleos, os isquios, que são os ossinhos de sentar. Você pode fazer isso de um lado, depois fazer isso do outro. Bota a mão embaixo, localiza o isquio, localiza seu pubis. Né? Eu vou virar aqui o esqueleto de frente, localiza o pubis. Né? São partes que a gente consegue localizar. Né? Vai descendo pelas coxas, veja se você consegue perceber os fêmures. Né? Ou se não, se tem uma musculatura muito potente, aí, uma musculatura muito, né? Às vezes a musculatura é muito densa, a gente não
não consegue ter a sensação do osso, mas ele está aí, é bom que a gente, né, tem essa experiência de ir até o osso, de tentar observar. Depois a gente vai ter a fíbula, aqui nas laterais das pernas, ó, e depois a tíbia, que está aqui na frente, na lateral interna, né, e os pés. Toca um pouquinho, tarso, metatarso, artelhos, calcâneos, né? A gente deu uma mapeada, a gente faz uma mapeada em todo o corpo. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, que esse tipo de trabalho, em geral, né, a minha recomendação, né, a minha sugestão é que vocês façam no seu tempo e que sem muita exigência. Tem primeiro um aspecto lúdico nisso e depois tem um aspecto de experiência, de experimentação. Então pense que você está se experimentando mais do que fazendo alguma coisa, né? Fazendo alguma coisa no sentido de ou corrigindo ou mesmo adquirindo alguma coisa. Não, a gente está fazendo, são experimentos que a gente faz e observando, né? Observando as sensações, tentando construir uma percepção do nosso próprio corpo. Daí eu vou pegar o meu bambuzinho, né? Nessa mesma perspectiva do experimento, a gente vai começar a percutir os ossos. Então, eu vou começar no meu crânio. Então, você vai pegar, assim, procura fazer uma percussão bem pontual, né? Com a intenção de... a gente vai percutir o corpo todo, mas você vai ter a intenção de percutir o foco de atenção é os ossos, né? Então a gente vai pensar um pouco, né? Procura percutir. Eu vou relembrar que o tempo de permanência em cada experiência é singular, né? Ou seja, cada um permanece o tempo que achar. Eu vou administrando o tempo aqui porque a gente está num vídeo, né? Então, mas isso vocês podem ficar, por exemplo, eu estou percutindo todo o couro cabeludo, a região do couro cabeludo primeiro. E você pode ficar o tempo que você quiser percutindo isso, e depois eu vou para a metade, estou fazendo a metade direita, então eu vou percutir a metade direita do meu rosto, né, pensando que eu vou passar aqui eu vou passar pela órbita ocular, eu estou percutindo a minha testa, o nariz na lateral, o zigoma, que é o osso zigomático, né, que é o osso da maçã do rosto. Eu venho aqui para a maxila, eu vou percutindo a mandíbula, tá vendo? Eu vou percutir aqui embaixo na mandíbula. Então eu vou fazer uma percussão de todo o crânio do lado direito, né? Tendo percutido o crânio, você vai fazer uma pausa e vai observar como é que ficou esse lado que você percutiu, né? E aí você pode comparar o lado que você percutiu com o lado que você não percutiu ainda, né? Só que a gente vai seguir percutindo o lado direito. A gente vai fazer todo o lado direito do corpo, depois todo o lado esquerdo. Então vocês vão seguir aqui do pescoço, da base do crânio, do lado direito. Pescoço, as vértebras são no meio, né? Então você pode percutir um pouquinho aí no meio agora. Atrás, né? Percute a lateral, vai chegando no ombro, a gente vai percutir a clavícula. Pode usar a mão esquerda, né? Vou percutir a escápula atrás. Essa ideia de um pouquinho de que a gente vai percutir o corpo todo. Então, assim, o foco é percutir a estrutura óssea, mas a gente está pensando, a gente está percutindo sobre a pele, né? Então, a sua atenção vai lá no fundo, mas também a gente está percutindo a superfície. Então, tem uma relação de superficial e profundo nessa história, né? Então, a gente vai, né, veja várias faces do seu braço que você pode percutir. Antebraço, punho, né? Percute o cotovelo, né? Vai percutindo várias partes do seu corpo e permanece algum tempo em cada uma delas. Toma tempo para fazer isso, né? Percute a mão direita, até você sentir que você completou o membro superior, né? Então a gente fez toda a lateral direita do crânio, o ombro direito e o membro superior direito.
Daí você pode fazer uma nova pausa, observa um pouquinho, veja como é que ficou, se tem diferença do lado que você percutiu do lado que você não percutiu. Né? Veja se está a sensação de tamanho, a sensação de peso, como é que um lado e o outro se assentam. E aí você segue a percussão, aí você pode seguir nas costelas, de repente, né? Aqui, ó, a região dos peitorais que também tem costelas, nós vamos percutir a lateral das costelas, aqui lateral direita. Pensa que você vai seguir percutindo toda a superfície do seu corpo, mas você está com a atenção na sensação da estrutura óssea. Né? E lembre-se que um dos objetivos desse trabalho é você observar como é que essa ação repercute na sua sensibilidade e na sua percepção. Como é que isso pode colaborar para a percepção do seu corpo. Né? Vai descendo para a bacia, olha. E eu passei pela região lombar, né? Eu percuti já o meio aqui, porque como a gente não tem osso nessa lateral, a gente sai das costelas aqui, passa a percutir a região lombar atrás, né? E aí eu vou percutir a região da bacia na lateral direita, né? Percute, né? Lateral trás, lateral frente, pubis do lado direito. Né? Eu, se posso seguir descendo, eu vou descer pelo meu fêmur, né? Pela minha coxa. Tem alguns lugares que eu posso percutir um pouco mais forte, alguns lugares que eu vou percutir um pouco mais suave. Depende muito da região, né, do nível de sensibilidade da região. Né, estou percutindo a minha patela agora. Depois eu vou percutir a minha fíbula, que é o osso aqui da lateral da perna. E vou percutir a minha tíbia. Eu vou percutir o lado de dentro. Né? A face interna da tíbia. Posso percutir atrás. Né? Lembre-se que a gente tem uma tridimensionalidade, né? Então a gente... Né? E aí eu vou percutir o meu pé direito, vou tentar percutir o pé com detalhes, então você vai em cada pedacinho do seu pé e percute os dedos, a região das unhas, a região do metatarso, né? A região do calcanhar, até você sentir que você completou toda a metade direita do seu corpo. Tendo completado, você vai deixar o seu bambuzinho de lado um pouquinho e vai observar. Né? Para um pouquinho primeiro para observar qual foi a repercussão. Veja como é que você sente um lado e o outro. Na sustentação, né, se um lado está mais sustentado que o outro, se você sente um lado mais assentado que o outro, se está mais quente ou mais frio. Tamanho, como é que você percebe o tamanho. E aí você pode se colocar sobre os seus dois pés, observa um pouquinho como é que está a distribuição de peso, veja como é que você se sente em pé, caminha um pouquinho pelo espaço em que você está, né, mais para você observar um pouco se isso de que maneira que isso repercutiu no seu corpo. Volta a se sentar, se espreguiça, e a gente vai fazer o mesmo trabalho do outro lado. Então a gente vai percutir todo o lado esquerdo agora, podendo percutir também o lado direito, que a gente já percutiu, quer dizer, se você sentir necessidade de percutir os dois lados, você pode. E aí a gente vai também percutir o meio, que a gente vai tentar integrar os dois lados. Então, vocês podem começar aí do crânio, né? Eu vou percutindo todo o crânio. Né? Podem percutir daí. Aí, se você quiser passar de um lado para o outro, você pode, né? Até para comparar, de repente, né? Eu percuti um pouco a clavícula do lado direito, depois eu percuti um pouco a clavícula do lado esquerdo, depois eu... Né? Então, vou percutir o meu braço esquerdo, né? Ou a escápula, tenta não esquecer partes do seu corpo. Né? Percute bem né? Atrás, a gente está percutindo a escápula, mas também tem caixa torácica lá atrás. A gente vai, né? Percutir o braço, o antebraço,
várias faces, né? Procura, né? E vai vendo onde é que os ossos estão mais expostos, onde é que eles estão menos expostos. Né? Percute a mão esquerda. Né? Você vai tentando... Né? Depois passa a percutir a sua caixa torácica do lado esquerdo. Mas lembre-se que a gente tem um externo também, que a gente vai percutir. Está aqui na frente. E a coluna vertebral atrás. Né? Pelo menos os processos espinosos. Eu vou lembrar a vocês que a coluna vertebral, os corpos vertebrais são mais centrais no tronco. Mas a gente tem os processos espinosos lá atrás que a gente consegue tocar e a gente consegue percutir. Né? Percute as costelas do lado esquerdo, percute as costelas do lado direito. Vai integrando um lado e o outro. A parte de trás da caixa torácica, né? Lá o dorso, né? Percute a coluna lombar novamente. E aí eu vou percutir o lado esquerdo da minha bacia. Procurem percutir, né, atrás. Tente não deixar nenhum pedacinho, né, sem ser percutido. Então, percute o isquio. Né? Então, pensem que a gente vai tentar percutir todas as partes do corpo dessa forma. Né? Podendo usar tanto o bambu quanto a colher de pau, como eu tinha sugerido, né? E lembrando que esse é um experimento, né? A gente está colocando um estímulo para a percepção do corpo, né? O que muda, como é que a gente percebe o corpo quando a gente atua dessa forma, como é que isso reverbera no seu corpo, na sua sensação, como é que isso reverbera no seu modo de sentir tanto o seu corpo como o espaço ao redor. Né? Então a gente vai primeiro terminar essa percussão. Tá vendo? Eu estou chegando no meu pé. Eu percuti meu corpo inteiro. Eu gostaria de lembrar vocês que vocês têm o tempo que for necessário para fazer essa percussão. Mas é muito importante que vocês parem de vez em quando para observar como é que isso vai repercutindo no seu corpo. Então, tendo terminado de percutir o corpo todo, primeiro observa um pouco como é que você sente o seu corpo agora. Né, se teve uma mudança na sensação do estado inicial para agora, né, como é que você percebe a sustentação do seu corpo. Como é que você percebe o tamanho do seu corpo, o volume? Como é que você percebe a temperatura do seu corpo? Né? Experimenta fazer movimentos, né? Espreguiça novamente, faz movimentos, veja se houve uma mudança na sensação. Né? Que mudanças foram essas? O convite é justamente esse, de você tentar ir dando nomes e as percepções que você vai criando do seu corpo. Então, esta aula, ela foi uma aula muito sensório, né, da gente ir percebendo a partir dos estímulos mesmo. Né? Então, procurem, né, depois disso, vocês podem levantar, dar um novo caminhar, né, observa como é que você está sentindo o teu caminhar agora, como é que você sente o seu olhar, né, bota seu olhar na linha do horizonte, observa. Veja como é que você está se sustentando sobre os seus dois pés, como é que você está distribuindo o seu peso. Né? E veja, né, se espreguiça novamente e tenta observar como é que isso repercute também na sua relação com o entorno. Né? Veja como é que de repente fica o seu dia depois que você experimentou a fazer um trabalho como esse. Né? Na verdade, esse é um convite, né? É um convite da gente começar a experimentar o corpo e o mundo a partir do sensório e a partir de um outro olhar, né? Que não é de um corpo que pode ser vivenciado. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Oficinas de arte, venha fazer parte.